Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Rafael Medeiros e hoje eu estou responsável aqui de ministrar essa videoaula da lição número 18, que vai ser aplicada agora no próximo sábado, dia 27 de junho. Próximo sábado, então, nós estaremos aí com esse novo tema, com esse novo estudo. Nunca é tarde para recomeçar. Então, esse é o tema aí da nossa, é o título, né, do nosso estudo deste sábado. Então, essa videoaula tem sempre como um intuito te ajudar a ter uma mesma linguagem, né, unificar a linguagem aqui das pessoas que forem ministrar o estudo de célula. Então, uma ferramenta que a gente acha que é útil para você, então faça uso. Se for possível, compartilhe aí com as pessoas da sua equipe de trabalho. Você tem essa liberdade, tá? E que seja bênção aí para a vida de vocês e ajudem vocês de alguma forma, tá bom? Então, eu recomendo aí, né, que você também utilize aí o aplicativo da Ibaú. Ele é um aplicativo bem completo e ele tem uma Bíblia lá disponível com várias linguagens. Hoje nós vamos estar utilizando aqui no estudo a Almeida Revista e Corrigida, a famosa ARC, tá? Para que é o que está pedindo aqui no estudo, né? Se você der uma olhada aqui embaixo, está pedindo para a gente ver a versão revista e corrigida da Almeida, tá certo? Bom, vamos lá então dar início. Então, como eu disse para vocês, é o tema, a lição de número 18, né? O nosso 18º estudo de célula do ano, e tem com esse título aqui, Nunca é tarde para recomeçar. Repetindo aqui o título, Nunca é tarde para recomeçar, tá certo? O texto base que nós vamos utilizar aqui está em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Eu já até deixei separado aqui. Vamos colocar aqui para vocês o texto, que diz o seguinte: Isaías 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não sabereis, eis que por um caminho no deserto e rios no ermo. Então vamos repetir aqui o texto, né? Vamos ler de novo. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e os rios no ermo. Que texto aqui bacana, maravilhoso, né? Utilizado aqui para esse estudo de célula. O estudo aqui nunca é tarde para recomeçar. A gente lida aqui na escola de líderes com pessoas, né, com várias formações. Aqui a gente já deu aula para pessoas formadas, até com mestrado, enfim, MBA. E também a gente costuma aqui dar aulas para pessoas que têm uma dificuldade na escrita, na leitura, por por causa do passado não ter acesso à educação, porque teve que trabalhar muito cedo, e aí acabou deixando essa parte do estudo para trás para poder ajudar na sua casa, ajudar a sua família a complementar a renda. E essas pessoas param então os seus estudos. E aí, quando eu fico sabendo disso, né, das histórias, eu sempre procuro incentivar a pessoa, depois da escola de líderes, ela voltar a estudar, né, porque agora talvez ela já tenha uma oportunidade melhor, agora ela tem mais tempo, agora ela já começou a sua vida, a sua família, ela ajudou todo mundo, né, deu educação para os seus filhos, para todo mundo, e ela acabou se anulando. Então, eu sempre oriento essas pessoas, volte a estudar. Nós temos aí o EJA, que é Educação para Jovens e Adultos, né? Que é uma ferramenta muito bacana também para que você possa voltar aí a estudar, né? Para você completar aí os seus estudos. E aí muitas pessoas também
ouvem esse conselho. Então, às vezes chega aqui pessoas com 50, 60, até mesmo 70 anos de idade e elas voltam a estudar. Para essas pessoas, talvez parece que o tempo de estudar já passou, né? Não compensa mais, já estou avançado na minha idade, já estou velho demais para isso. E eu procuro todas as vezes, né, orientar e dizer, não, você pode ainda estudar, você pode ter autonomia, né, na sua leitura, no seu entendimento, numa interpretação de texto. Então, incentivar essas pessoas é um caminho que eu tento buscar na escola de líderes. E para que elas recomecem, então, a sua vida estudantil, a sua vida acadêmica, que foi parada por causa das dificuldades financeiras. Então, eu não vou ler todo o conteúdo do estudo, mas eu grifei aqui algumas partes interessantes que a gente pode aqui trabalhar. Então, muitas pessoas, por causa dos obstáculos que surgem em seu caminho e também das decepções e frustrações que enfrentam, acabam colocando um ponto final em muitos sonhos e projetos. Entretanto, Deus deseja apagar esse ponto colocando uma vírgula, escrevendo: não importa a sua idade, sua classe social, seu contexto de vida, nunca é tarde para recomeçar. Na língua portuguesa, quando nós queremos encerrar um assunto, nós usamos o ponto final, né? E aí, no outro parágrafo, né, a gente começa um outro assunto. Então, encerramos um assunto, né, uma fala ou enfim, qualquer coisa ali, né, que a gente queira terminar ali num texto, quer seja um texto pequeno, um texto maior, né, mais complexo. Na língua portuguesa a gente usa o ponto final. Ponto final encerra ali o assunto, encerra ali aquele diálogo, encerra ali aquela parte daquele texto ou até mesmo o próprio texto completo. Mas também na língua portuguesa nós temos um outro sinal, né, que chama-se vírgula. E a vírgula, ela, na língua portuguesa, ela nos dá uma coisa no texto que a gente chama de pausa. É como se estivéssemos falando e parássemos para respirar. Sabe aquela pessoa que fala e não respira, né? Parece que ligou ali a metralhadora de palavras. A vírgula ajuda-nos, né, quando a gente estuda interpretação de texto, a dar uma pausa na nossa fala, né? Então, vou ler aqui o texto, né? E aí vou tentar aqui é, é, obedecer aqui a pontuação, tá? Muitas pessoas, pausa, por causa dos obstáculos que surgem no seu caminho e também das decepções e frustrações que enfrentam, pausa, que tem uma vírgula, né? Acabam colocando um ponto final em muitos sonhos e projetos. E aqui encerra essa parte aqui da frase. Agora ele vai começar aqui, né? Tem um ponto final, e ele vai começar aqui, vai dar uma outra vertente aqui. Então, entretanto, Deus deseja apagar esse ponto, vírgula, uma pausa. Colocando uma vírgula, escrevendo, não importa a sua idade, sua classe social, o seu contexto de vida. Nunca é tarde para recomeçar. Então aqui eu fiz eu li o próprio estudo para nos ajudar a entender isso. Às vezes as dificuldades vêm e não é um ponto final, mas sim uma pausa. Uma pausa para a gente repensar, uma pausa para a gente fazer uma nova rota, repensar nossa rota, ver o caminho que a gente está andando, se ele está correto. É uma maneira da gente sentar e fazer uma análise. Problemas às vezes vêm para nos trazer para um novo nível, né? Dificuldades às vezes vêm para nos trazer para um novo nível. Aqui em Isaías, eu queria até voltar no texto. Olha o que o autor está dizendo aqui, né? O profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele fala o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto
e rios no ermo. Esqueça as coisas do passado. É comum a gente olhar e ver, conhecer alguém que paralisou a sua vida por um trauma, por uma dificuldade, por um problema que ela passou. E aí a gente vê que essa pessoa paralisa a sua vida. A gente costuma, às vezes, encontrar com pessoas que já têm até uma certa idade, né, avançada. E eu não estou aqui querendo dizer que que isso é errado, tá? Mas às vezes a gente vê pessoas com 50, 60, 70 anos tendo comportamentos, e aí até usando roupas, né? De comportamentos de adolescente, porque elas tiveram uma paralisia por causa de um problema, de uma frustração que elas acabaram enfrentando. E aí os sonhos, os projetos dela amadurecer e crescer paralisaram, e elas ficaram naquela idade mental ali, né, naquela idade emocional ali de adolescente. Parecido com uma história que foi retratada, né, até pela Disney em um filme chamado Peter Pan, um menino que nunca queria ser adulto, que nunca queria crescer, né? Então a gente já conhece essa história, né? Que já tiveram vários e vários filmes. Parou a sua vida, não quer prosseguir, não quer continuar. E aí, quando às vezes a gente se depara com pessoas em crises, dizendo: Ah, já estou muito velho, ah, o meu tempo passou, ah, as experiências que eu tive com Deus ficaram para trás, agora eu já estou velho, já estou cansado. E na verdade, Deus quer que a gente sempre tenha recomeços, novos começos, como diz aqui o texto do estudo, certo? Então, nós vamos ver aqui três atitudes para vivermos novos começos. Então, não importa a sua idade, como diz aqui o texto, né, a introdução do sermão, não importa a sua idade, a sua classe social, não importa aquilo que você passou, os traumas que as pessoas possam ter vivido na sua célula, elas podem sim viver novos começos. A primeira atitude, e aí eu queria até pedir para você, separe aí três pessoas aí, quatro pessoas e divida os textos aqui, né? A gente vai ler o capítulo 1 de Josué e a primeira parte a gente vai ler os versículos 1 e 2, depois na segunda parte os versículos 6 e 7. Isso aqui uma outra pessoa pode ler. E aqui os versículos e o versículo final, o versículo 9. Então separe aí três pessoas, quatro, né? Peça para um ler o primeiro texto aqui de Isaías, o segundo aqui é o outro texto de Josué, os versículos 1 e 2, e o outro os versículos 6 e 7, e o outro o versículo 9, tá bom? Eu acho que fica bem participativo e dinâmico. É uma dica, tá? Não é uma imposição, não, tá certo? Bom, aqui só para relembrar vocês, procurem utilizar a versão Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá então para o texto de Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ver o que diz aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha o que diz, né? Aqui tem até um título que a gente chama de epígrafe, né? Tem esse título aqui. E ele fala que Deus fala a Josué e o anima-o, né? Trazendo um ânimo aqui. Então, o versículo 1 diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou, aos filhos de Israel. O interessante aqui no texto é que ele fala aqui, né? Nessa versão, principalmente, fala para que Josué venha se levantar. Levanta-te. Vou até grifar aqui mais certinho. Levanta-te. Levanta-te, Josué. Que isso quer dizer que Josué ou estava deitado ou estava sentado, mas não estava de pé. Josué não estava na posição correta que Deus queria que ele estivesse. Josué estava ali passando
um momento de talvez aflição, um momento de desânimo, né? Então aqui, ó, levanta-te, levanta-te, Josué. Sai aí deste lugar que você está, sai dessa paralisia. A sensação de proteção e segurança que Josué encontrava em Moisés foi substituída pelo medo, pela insegurança, pela frustração, provocados por sua morte. Josué perde o seu referencial. Josué perde o seu líder. Eu tenho um tio, é, infelizmente não sei nem se ele está mais vivo, mas depois da morte da minha avó materna, esse meu tio, ele é dos irmãos mais novos da minha mãe, o irmão caçula, né? E esse tio meu, ele era muito apegado à minha avó, muito mesmo. E aí, quando a minha avó faleceu, esse meu tio sumiu. A gente não tem notícias até hoje, faz já alguns anos, mais de 12, 13 anos que minha avó morreu. E depois da morte dela, ele desapareceu, deixou família, deixou filhos. Ele não aguentou, o impacto da morte da minha avó. Ele não suportou essa perca. Então, provavelmente Josué também estava passando por isso, não suportando ali, com medo. Agora toda a responsabilidade que estava sobre Moisés vem para cima dele. E aí eu acho que até olhando por olhos humanos e mortais, né, é até normal isso acontecer, né? Muitas dúvidas iam surgir, mas Deus está ali orientando Josué no texto. Foi nesse contexto que Deus lhe disse: levanta-te. Ou seja, Josué estava ali agora sentado ou deitado, a gente não sabe dizer ali, mas provavelmente estava sentado, provavelmente com as mãos na cabeça, perguntando: e agora? O que que vai ser? Como é que eu vou lidar com esse povo? O que que vai acontecer? Moisés era o líder mor, o líder principal. E agora, como é que eu não vou ter a mesma habilidade de Moisés? Eu não vou ter o mesmo a desenvoltura. Moisés falava com Deus, não tenho esse relacionamento todo com Deus. Enfim, talvez passava-se ali muitas coisas na mente de Josué, muitas dúvidas. E aí Deus fala para ele: levanta-te. Talvez algo tenha morrido em alguma área da sua vida ao longo dos anos. Talvez um sonho, um projeto, um relacionamento, ou até mesmo a sua esperança. Ou seja, talvez as nossas células aí, no próximo sábado, se achega uma pessoa assim nessa situação que Josué se encontrava, caída, prostrada. Talvez na sua célula aí vai alguma pessoa que foi literalmente carregada pelos braços, carregada no colo, até ela chegar aí na sua célula. Por quê? Porque ela está extremamente vulnerável, fraca, desanimada. E aí até um ponto também de atenção para a nossa equipe de célula. Talvez tenhamos trabalhadores de célula que estejam também numa situação dessa, prostrados. Ele não consegue mais ter amor pela célula, ele não consegue mais é, fazer o seu melhor para a célula. A célula agora virou algo que ele vai de vez em quando. Isso é muito preocupante. Então, se você é um trabalhador de célula, está nessa situação, eu queria também te chamar a atenção, até aproveitar essa aula aqui para chamar a sua atenção. Levanta-te, porque este lugar que você está, se é o seu caso, não é o lugar que Deus te quer. Deus, a mesma coisa que Deus falou para Josué, ele fala para você também. Levanta-te. Então, para as pessoas da sua célula que estão nessa situação, diga para elas: levanta-te. Levanta-te deste lugar. Este lugar não é o lugar que Deus tem para você. Nós estamos falando ultimamente sobre Elias. Elias, depois de ter feito grandes milagres, se sentiu cansado, desanimado e pediu até a morte. E aí Deus vai, usa corvos para o alimentar e restaura as forças dele.
O que essas pessoas precisam é que Deus venha restaurar e que nós precisamos ministrar nas nossas células para essas pessoas é que elas deem a oportunidade de Deus restaurar as forças delas, para que Deus tome elas pelas mãos e levante elas. E Deus fala para elas agora: levanta-te, saia deste lugar. Levanta-te, é tempo para recomeçar. Então, a primeira atitude para vivermos novos começos é nos levantar, sair do lugar que estamos prostrados e ir para o lugar que Deus está apontando. Deus estava mostrando ali, continuando no versículo 2, Deus estava falando ali, ó, essa aqui é a terra que eu prometi para Moisés. Vai lá, Josué, essa terra é de vocês. A promessa continua em vocês. Tá certo, pessoal? Segunda atitude aqui, perdão, tenha bom ânimo. E aí nós vamos ler os versículos 6 e 7 do capítulo 1 de Josué. Então, aqui, versículo 6 e versículo 7. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres, perdão, o cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então aqui aqui o Senhor está falando para Josué, esforça-te. Primeiro, então, Deus pede para que ele se levante, saia do lugar de estar prostrado, lugar de derrota, e fala: saia desse lugar, se levanta, arruma sua postura, Josué. Não fica aí prostrado, desanimado, porque veio esse problema, porque veio agora o seu líder morrer, o seu líder deixou você. Saia deste lugar, não é este lugar que eu quero que você fique. Aí a segunda coisa que Deus pede aqui: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Então Deus agora pega e reafirma a promessa feita para Moisés, agora para Josué. Você, Josué, vai continuar o legado do seu líder, Moisés. E você vai fazer com que este povo, eu vou te usar como instrumento para que você faça com que esse povo venha herdar a terra que eu dei por juramento aos seus antepassados, aos seus pais. O Senhor prometeu essa terra para aquele povo e o Senhor estava disposto a entregar aquela terra para aquele povo. Então, tenha bom ânimo, né? Quando uma pessoa perde o ânimo, perde também a força, a motivação e muitas vezes até a fé. Bom, quem faz exercício físico, né, agora nesse frio, haja ânimo, né? Porque o frio é convidativo a ficar debaixo da coberta. Mas quando você olha para a sua saúde melhorando, né? Os níveis de colesterol, a gordura que estava localizada indo embora, todo ali os seus exames cada vez mais melhorando, porque agora você pratica um exercício físico, aquilo te dá bom ânimo. Aquilo faz com que você permaneça e continue ali no propósito de se exercitar e de mudar o seu estilo de vida. Ânimo é isso o que nós precisamos. Olha o que Deus já tem feito nas nossas vidas, olha o que Deus tem proporcionado, olha da onde Deus nos tira e hoje onde Ele nos coloca. Eu tenho certeza que as pessoas da sua célula que estão firmes, elas estão bem melhores do que elas eram quando elas chegaram. Então você pode dar aí, líder, trabalhador de célula, um exemplo da sua vida, né? Como você era antes e como você está hoje. E aí, quando vem as dificuldades, você olha para da onde você veio, o seu ânimo volta. Então, todas as vezes que eu olho e vejo da onde Deus me tirou, e quando vem o desânimo,
quando eu olho para trás, eu falo: meu Deus, o Senhor me tirou de tanta coisa ruim, de tanta dificuldade. O ânimo volta, o ânimo é recuperado. Então, tenha bom ânimo nas promessas de Deus. Olha o que Deus fala no texto aqui para Josué, né? Josué, eu lhe darei por herança, né? Você vai ser usado por mim para entregar para o povo a herança que eu dei a promessa que eu fiz para os seus antepassados. Eu daria essa terra por herança. Ou seja, cumprindo a minha promessa, cumprindo a minha palavra. E você, Josué, será a ferramenta que eu vou usar para entregar essa terra para este povo. Tá certo? Então, ânimo, força, motivação. Quem perde o ânimo, perde tudo isso. Por 3 vezes Deus disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Isso porque ele sabe que o desânimo é uma das armas mais poderosas que o inimigo utiliza para derrotar os seus filhos. E aí, às vezes, a gente vê pessoas desanimadas pelos corredores da igreja porque passaram por frustrações, perdem o ânimo. Não, pelo contrário. Eu ouvia esses dias um pastor ministrando e ele falava sobre isso. Precisamos confundir o inimigo. O inimigo quer te trazer frustrações para que você venha ficar sem ânimo. E quando isso vier, faça o contrário. Aí sim você é tomado por um ânimo, por uma força, por uma vontade de continuar na presença de Deus. Não permita que o inimigo te cale. Quando as dificuldades virem, louve mais, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, busque mais a presença de Deus. E o inimigo vai ficar totalmente perdido. Eu estou lançando problemas, dificuldades na vida desse homem, mas de vez ele retroceder, pelo contrário, ele continua, ele busca mais a Deus ainda. Eu estou lançando dificuldades, problemas na vida dessa mulher, e de vez ela desanimar, pelo contrário, ela agora está com mais ânimo, mais força, ela louva mais alto, ela canta mais louvores, ela jejua mais, ela ora mais, e aí o inimigo é confundido. Precisamos usar de estratégias. O inimigo ele é astuto e ele vai usar essa ferramenta do desânimo para que você falhe na missão que Deus te deu. Creia que, né, que na noite, Deus, né, na noite da célula, Deus vai derramar uma unção de ânimo sobre a vida de cada um que estará lá presente. Em nome de Jesus. Tá certo? Vamos aqui então à última parte, a última atitude, né, das 3 que a gente listou aqui. Perdão. Encare os problemas. Encare os problemas. Vamos ler Josué 1, agora o versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem até uma música do Thales Roberto, né, que fala dessa passagem aqui, né? Ele é contigo aonde você estiver. O Senhor é contigo. Encare os problemas. Josué estava ali desfalecido, Deus pede para que ele tome postura, que ele se erga. Josué estava ali desanimado e o Senhor fala: Josué, tenha bom ânimo. E aí, aqui no versículo 9, o Senhor fala mais uma vez para Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Olha que interessante. Ele está reforçando o que ele já falou lá atrás. Aqui ele está falando: eu que estou mandando você. Esforça-te, Josué, né? É a primeira parte lá que a gente falou. Tem bom ânimo, Josué. Cadê aqui, ó? Até me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá voltar. Esforça-te, tem bom ânimo. Vamos aqui para o estudo, ó. Ó, levanta-te, né? E aí aqui ele fala, esforça-te, né? Nesse texto, tem bom ânimo. Vai lá, Josué. Põe a sua força aí. Eu te dei força. Esforça-te, tem bom ânimo.
Não pasmes, não se espante, não fique com medo. Essa missão eu estou te enviando, é eu que estou te mandando, é eu que estou te comissionando, é eu que te selecionei, Josué. Vai para cima. É uma frase que a gente usa muito nos nossos tempos. Vai para cima, bora para cima. Bora, vamos lá. Nós estamos aqui no contexto do futebol, da Copa, né? E a gente tem ouvido muito aí falar sobre que a seleção não vai conseguir, que não vai dar certo, né? Eu estou confiante que a nossa seleção, mesmo com todas as dificuldades, vai conquistar aí o título, né? O hexacampeonato, né? Não sei se você está com a mesma fé que eu. Mas o fato aqui, uma coisa que eu estou achando interessante, é que os jogadores estão unidos e eles estão confiantes. Ou seja, eles sabem que eles são homens preparados, jogadores preparados. O que eles precisam é se esforçar, é ir para cima, encarar as dificuldades. Tudo bem, teve um ciclo complicado antes da Copa, troca de técnicos, o técnico completou um ano aí na frente. Mas eles estão unidos ali, falando: não, sim, se a gente se unir aqui, a gente vai conseguir ganhar. O que a gente precisa é nos esforçar, é nos aplicar, é estar focados. Então a gente pode usar até esse exemplo do futebol para o estudo. Vamos encarar os problemas. E daí que a gente não foi bem na etapa de classificação da Copa, que a gente terminou em um lugar ruim, mas nós estamos aqui classificados, agora nós estamos na Copa. Não importa agora se você é do Corinthians, do Palmeiras, agora nós defendemos um país, né? Nós defendemos uma nação. Mais de 260 milhões de brasileiros estão aqui confiando em nós e nós precisamos ir para cima. E aí vai vir seleções muito difíceis. Nós temos aí a França, né, que tem aí se destacado com o Mbappé. Nós temos o Portugal de Cristiano Ronaldo, a própria Argentina do Messi. São gigantes do futebol, são times extremamente preparados, capacitados, mas eles precisam ser encarados. Se a nossa seleção brasileira quer ganhar o hexacampeonato, ele vai ter que passar por esses obstáculos. Eles vão ter que encarar esses, de uma forma ou de outra, esses oponentes. E aí chegar no dia que do jogo eles não vão entrar em campo porque eles têm medo? Não, precisam entrar em campo. São homens capacitados, homens que têm habilidades. E assim também é com a gente, fazendo esse paralelo, agora com a nossa vida espiritual. É o Senhor que está te enviando, é o Senhor que te comissionou, Ele te selecionou. Você é um selecionado de Deus para estar à frente da sua família, na frente da célula, da sua equipe de trabalho. Deus te selecionou para trabalhar nessa célula. E você está com medo das coisas que têm acontecido? Não, vá para cima, vamos para frente. Vamos usar as armas, as estratégias que Deus tem nos dado: oração, jejum, Bíblia, buscar a Deus, louvando. Temos aqui todas o aparato para que a gente possa enfrentar as dificuldades. Amém? Nós temos isso, nós podemos fazer isso. Então Josué estava ali e precisava encarar as dificuldades. As dificuldades já estavam lá, tudo bem, mas ele precisava encarar as dificuldades. É tempo de recomeçar. Então, aqui, o estudo diz que Deus também fala conosco, ainda que os problemas pareçam gigantes. É preciso dar o primeiro passo. Lance a pedra, como fez Davi. Recomece e avance, pois é Deus que derruba os gigantes e concede a vitória. É tempo de recomeçar. Recomece. Se você parou por algum motivo, se você hoje é um trabalhador e deixou de se empenhar, volte a se empenhar. Volte para as antigas práticas, perdão, antigas práticas não do pecado, tá, gente? Mas
Volte ao primeiro amor, é isso que eu queria dizer. Volte ao primeiro amor. Volte a adorar ao Senhor, né? Eu sei que às vezes é um pouco difícil isso, porque nós passamos por algumas dificuldades, alguns problemas. Mas Deus te fez um homem e uma mulher vencedor e vencedor. A própria palavra de Deus diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E nós vamos conquistar e nós vamos vencer. Então os problemas estão aí, precisam ser encarados, mas tenha certeza que Deus está na frente e você vai conseguir vencer os obstáculos. A conclusão diz aqui que em 2 Samuel capítulo 22, versículo 33, está escrito assim: Deus é a minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos no meu caminho. É exatamente isso que ele deseja fazer em nossas vidas. Fortalece-nos, renova-nos, fortalece-nos, remover os obstáculos e conceder-nos a oportunidade de um novo começo. Tome posse dessa palavra. Deus está bradando, Deus está gritando, Deus está abrindo ali a sua voz ali, né? Soltando a sua voz, dizendo isso. Vai, toma posse disso. Filhos, vocês têm o privilégio de estarem vivos, portanto, é tempo de avançar, é tempo de recomeçar, é tempo de viver novos começos. Creia nisso, é tempo. Se você respira, você ainda tem a oportunidade de mudar esse jogo, porque o Senhor está cuidando de você, está abrindo os caminhos, o Senhor está derrubando os gigantes, o Senhor está indo à frente, vencendo as batalhas por nós. O que a gente precisa é marchar, o que a gente precisa é continuar a fazer aquilo que nós fazíamos. Esse é o estudo de hoje, né? Esse é o estudo de hoje não, mas do sábado, do dia 27. E assim seja na sua célula. Tem aqui os avisos de sempre, né? De 15 em 15 dias nós temos a reunião Saindo da Rotina, que é para os casais, sempre às segundas-feiras, de uma segunda-feira sim, outra não, às 20 horas e 30 minutos. Às terças-feiras, as mulheres se reúnem aqui para orar, às quartas-feiras, os homens, e todas as quintas-feiras tem a Conexão Teams. Ah, e não se esqueça de dar o recado também, foi iniciado aí uma nova série dos cultos de sexta-feira, e eu queria que você convidasse essas pessoas a estarem participando. Esses cultos estão nos preparando para a Semana da Conquista no próximo mês, no mês de julho, que começa no dia 12 de julho. E vem aí logo mais o encontro com Deus também. Então, eu espero que você já esteja jejuando, eu espero que você já esteja se consagrando, independente se você vai ou não participar, faça isso. É um desafio aí e também para que você cresça espiritualmente. Se você não for, jejue pelas células, jejue pelas pessoas da igreja que vão ser ministradas, jejue para que os trabalhadores sejam abençoados. Tá certo? Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu desejo de uma excelente célula para você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.